Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Nós estamos aqui para mais um momento de estudo da Bíblia, versículo por versículo. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios e já chegamos ao capítulo 5. Meu convite é: acomode-se e acompanhe conosco. Há muito para aprendermos juntos. No capítulo 5, Paulo tratou de um problema específico na igreja de Corinto. Um problema que ainda não havia sido abordado nos capítulos anteriores. Talvez ele tenha ficado sabendo desse problema através dos irmãos que se reuniam na casa de Cloe. Isso, na verdade, não importa. O fato é que ele tinha conhecimento de um caso de imoralidade lá na igreja de Corinto. E este caso de imoralidade era bastante sério. Todos na igreja sabiam desse caso, mas ninguém tinha feito nada a respeito. Mesmo tendo um caso de imoralidade no meio deles, os coríntios eram espiritualmente orgulhosos. É isso mesmo. Eles se achavam, vamos dizer assim, mais espirituais do que outras pessoas, porque havia entre eles certos dons espirituais. Este foi o problema abordado por Paulo no capítulo 5 desta carta. Ouça com atenção qual foi o tratamento de Paulo para este problema. Ele escreveu assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer, pois como haveria eu de julgar-os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Uau, que palavra boa! Quantas igrejas você conhece que praticam essa disciplina, hein? Por várias razões, hoje a igreja não tem o poder que Deus gostaria que ela tivesse no mundo. Uma dessas razões é a que aparece no capítulo 5 de 1 Coríntios. Falta de disciplina. Isso não faz parte dos planos de Deus. Você realmente ama a igreja? Você ama o reino de Deus, o lugar em que Deus habita? A igreja é a habitação de Deus, onde Deus vive. O povo de Deus é como pedras vivas no edifício sobre o qual Paulo falou no capítulo 3 desta carta. Você ama a igreja de Deus? Você acha que Deus ama a igreja? Você acha que é importante que a igreja seja pura e forte? Pureza e força. Essas duas coisas caminham juntas. Uma igreja que não é pura não pode ser forte. Se uma igreja quer ter o poder de Deus, ela precisa ser pura. A Bíblia mostra que a disciplina na igreja visa a restauração da pessoa que caiu em pecado. O propósito da disciplina na igreja não é simplesmente punir
a pessoa envolvida em pecado, mas sim restaurá-la. A Bíblia ensina em Mateus 18 que se um irmão pecar contra você, primeiro você deve confrontá-lo com a intenção de ganhá-lo. Se ele não ouvir você, busque uma ou duas testemunhas e confronte-o novamente. O objetivo desta segunda tentativa também é ganhar o seu irmão. Depois, se ele não ouvir você nem suas testemunhas, então o problema deve ser apresentado diante de toda a igreja e este irmão tratado como pagão, pecador. Isso lhe parece duro demais? Qual o propósito disto, hein? Ganhar o seu irmão. Porque se ele for realmente uma pessoa espiritual, sua alma será restaurada. Desta forma você terá ganhado seu irmão. Agora, se esta pessoa não for um irmão, mas apenas um lobo vestido de cordeiro, é provável que ele se separe do corpo de Cristo. Nesse caso, ele deve ser tratado como pecador, porque na verdade é isso que ele é. Mas se esta pessoa for um irmão ou uma irmã na fé, e sua conversão tiver sido realmente verdadeiro, e ela apenas tiver perdido temporariamente a perspectiva correta da vida, como o filho pródigo que saiu pelo mundo e acabou nos chiqueiros da vida sem nada, mesmo estando no chiqueiro, essa pessoa não é um porco. A igreja deve confrontar esse irmão com amor, com muito amor, e discipliná-lo. Porque se ele for realmente um crente, de acordo com Lucas 15, versículo 17, como filho pródigo, ele vai cair em si e vai perceber que não é porque ele está num chiqueiro que ele é um dos porcos. Este irmão ou esta irmã vai perceber que é filho de Deus e que o seu lugar não é no chiqueiro, é na casa do Pai. Como filho pródigo, esta pessoa vai se levantar e voltar para a casa do Pai, ou seja, ela será restaurada. Este é o propósito da disciplina na igreja. Devemos nos lembrar disso. O propósito da disciplina na igreja é restaurar a pessoa que caiu. A motivação da disciplina na igreja é o amor por aqueles que caíram para que sejam restaurados. Mas, além disso, a disciplina na igreja é motivada também pelo amor de Deus, a sua igreja, o amor de Deus. E também, claro, vamos dizer aqui, o amor da igreja dele. A motivação e o propósito da disciplina na igreja também é a glória de Deus, a glória de Cristo, a glória de Deus, o testemunho, a pureza da igreja aqui neste mundo. Se não aplicarmos a disciplina na igreja, estaremos demonstrando desinteresse pela igreja e que não nos importamos se Deus ou se Jesus Cristo não está sendo glorificado. Se não formos diligentes na questão da disciplina na igreja, estaremos mostrando desinteresse também pela pessoa que caiu em pecado e por sua restauração. Estaremos demonstrando que para nós não faz diferença se esta pessoa confessar e se arrepender do seu pecado. Depois de estabelecer estes princípios, Paulo contou que esta carta que chamamos de 1 Coríntios, na verdade, não foi a primeira carta que ele escreveu aos Coríntios. Paulo deve ter escrito muitas outras cartas que não conhecemos. No versículo 9 do capítulo 5, vemos uma referência a uma delas. Diz assim: já lhes disse isso por carta. Já disse isso por carta, que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Não tivemos acesso a essa carta. Paulo deixou claro que não era para eles se associarem com pessoas sexualmente imorais. Paulo não estava se referindo aos imorais, idólatras ou gananciosos do mundo, porque se fosse assim não poderíamos viver no mundo. Ele foi bem taxativo. Ouça o texto bíblico que ele diz: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões, nem aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Através do capítulo 17 de João, aprendemos que o Senhor nunca quis nos tirar do mundo. Em sua oração sacerdotal, Jesus orou assim, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em outra carta, Paulo já havia dito que eles não deviam se associar com pessoas imorais, mas ele não se referiu às pessoas imorais do mundo. Quer dizer, devemos nos associar com as pessoas do mundo que são imorais. O que foi? Isso chocou você? Talvez você não goste dessa ideia, mas tente se lembrar
que Jesus nos enviou ao mundo exatamente da mesma forma que o Pai o enviou. Você acha que Jesus não se associou com pessoas imorais? Claro que sim. Ele não foi em desmancha-prazeres, não. Aquelas pessoas respondiam positivamente à pregação de Jesus. Como vamos pregar o evangelho aos pecadores se não temos contato com eles? Jesus foi chamado de amigo dos pecadores. Você tem alguma coisa contra isso? Deixa-me perguntar, você tem algum amigo assim? Algum amigo que seja pecador? Você tem qualquer envolvimento com alguma pessoa que seja imoral? Isso não quer dizer que você é companheira da pessoa nas suas práticas imorais. Isso sim pode ser perigoso. Jesus mesmo disse que estava nos enviando como se fôssemos ovelhas no meio de lobos. Enquanto os pastores cuidam de suas ovelhas, eles temem que algum lobo ou coiote venha atacá-las. Jesus falou 2 vezes que estava nos enviando ao mundo e que isso era perigoso. Uma vez ele disse: eu os estou enviando como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. O mundo é um lugar muito perigoso e por isso devemos estar em sintonia com o pastor. Mas é exatamente no mundo que Jesus quer que estejamos. Jesus usou outra ilustração para falar a mesma coisa. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Se o sal não sair do saleiro, ele perde o sabor. O sal dentro do saleiro não salga nada. Sal dentro do saleiro não leva vida às pessoas. Sal dentro do saleiro não preserva contra a corrupção. Mas, infelizmente, existem muitos crentes que são como o sal dentro do saleiro sempre. Não é isso que Jesus quer de nós. Ele quer que sejamos como a luz que brilha na escuridão no meio de uma geração perversa. É no meio deles que Jesus quer que estejamos. Imagine um candelabro com milhares de luzes. É assim que a igreja deve ser. Onde existe a necessidade de luz, ora, no meio da escuridão. Experimente levar uma destas luzes para algum canto escuro do mundo e você verá como o lugar vai ficar iluminado. Quando Paulo escreveu que não era para eles se associarem com pessoas imorais, e ele não estava se referindo às pessoas do mundo, sabe o que foi que ele disse? Que não era nem para comermos com alguém que se diz crente e é sexualmente imoral, ganancioso, idólatra mesmo, beberrão, corrupto, difamador. Com este tipo de pessoa, Paulo disse, não devemos nos sentar à mesa, não. Por que isso? Se uma pessoa que se diz crente mantém um estilo de vida errado dessa maneira, não devemos nos associar com ela, porque os outros vão ficar sabendo. Cedo ou tarde, todo mundo vai saber que tipo de vida aquela pessoa leva. Você deve lembrar do exemplo de Jesus. Ele foi jantar, ele foi dormir na casa de Zaqueu, o publicano ladrão. Jesus foi sal e luz. Ele levou a salvação para aquela casa. E é exatamente assim que nós devemos agir. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.